Fala galera, vamos falar agora sobre o sistema sensorial, beleza? Então, o que é o sistema sensorial? Ele é formado pelo conjunto dos órgãos e estruturas que tem a função de captar estímulos tanto internos como externos. Aqueles que captam estímulos externos são os esteroceptores e os que captam estímulos internos são os interoceptores. Bem, existem diferentes receptores de acordo com o tipo de estímulo. Alguns são mecanorreceptores, detectam estímulos mecânicos como pressão. Outros são termorreceptores, detectam o ganho ou a perda de calor. Os quimiorreceptores detectam compostos químicos na língua e no nariz. Os fotorreceptores nos olhos captam luz. E tem dois que são bem interessantes. Os nociceptores, que detectam estímulo de dor. Então, nociceptores detectam estímulo de dor. E os propioceptores detectam o grau de estiramento muscular. Ele é fundamental para o nosso equilíbrio. Então, quando você faz um exercício desse de força com equilíbrio, você está trabalhando muito os seus propioceptores, a percepção dos propioceptores, a propriocepção. Beleza? Então, quimiorreceptor, termorreceptor, mecanorreceptor, nociceptor e proprioceptor são os mais importantes. Bem, então vamos falar sobre o primeiro dos órgãos dos sentidos, que é a pele. A pele é responsável pela percepção do estímulo tátil. O estímulo tátil é um estímulo de pressão, de calor, então tem vários diferentes receptores. Esses diferentes receptores, cada um com a sua função, vão então determinar a captação de estímulos externos, que a gente chama de tato, porque o cérebro interpreta assim, beleza? Então olha só, aqui então está a pele, temos aqui os vários receptores diferentes. Bem, quais são os mais importantes? Tem que lembrar. Quais são os clássicos? Ruffini. A terminação nervosa de Ruffini, o corpúsculo de Ruffini, detecta alongamento da pele. Alongamento típico de quem ganha calor. Então, Ruffini detecta calor, beleza? É essa relação que você tem que lembrar. Ruffini detecta calor. Tem um que não está nessa imagem aqui, mas são os corpúsculos de Krause. Corpúsculos de Krause estão associados à sensação de frio. Então, Ruffini calor, Krause frio. Ruffini calor, Krause com K, detecta frio, beleza? Outro importante, as terminações nervosas livres. Essas terminações nervosas livres são importantes porque elas vão detectar a dor. Então, as terminações nervosas livres detectam dor, são nociceptores. Então, Ruffini calor, Krause frio, terminações nervosas livres detectam dor, beleza? Os outros, basicamente, detectam tipos diferentes de pressão ou de vibração. Então, temos os corpúsculos de Merkel, o de Pacini e o de Meissner. Destaque para o de Meissner, porque o de Meissner é o que vai aparecer em maior quantidade nas digitais. Então, nos sulcos das digitais, nas pontas dos dedos, tem uma grande quantidade de corpúsculos de Meissner. Então, ele é muito importante para a percepção tátil. Beleza? Bem, então é importante lembrar desses receptores principalmente. Então, vamos falar agora sobre a gustação. Pois bem, a gustação ou paladar é o sentido responsável pela formação dos sabores. É importante lembrar, pessoal, que todos os sentidos são criados pelo cérebro. Então, as terminações nervosas dos órgãos dos sentidos apenas captam estímulos, ok? Então, qual é o órgão sensorial do sabor? É a língua. Então, a língua é o órgão sensorial do sabor. Então, na língua temos várias papilas. As papilas filiformes, fungiformes, circunvaladas. Essas papilas vão ter diferentes níveis de percepção. As papilas filiformes, por exemplo, não detectam sabor. Papilas filiformes têm apenas percepção tátil. Então, papilas filiformes detectam apenas a pressão. São papilas com percepção tátil. As fungiformes e as circunvaladas, essas sim detectam sabor. Por quê? Porque elas possuem aqui, esse conjunto aqui de células gustatórias. Isso aqui é um botão gustativo. Então, um botão gustativo é formado por várias células receptoras gustatórias. E aqui, então, eu encontro células que captam diferentes estímulos. O doce, o azedo, o amargo, o salgado e o umami. O umami é o sabor do glutamato monossódico, seria o quinto sabor. Então, doce, azedo, amargo, salgado e o umami.
Galera, e aquela ideia de que a língua está mapeada, uma parte detecta doce, outra salgado, isso já foi descartado. Então, você encontra botões gustativos espalhados em toda a língua. E todos esses botões gustativos possuem células capazes de detectar todos esses sabores. Ah, mas pode ser que uma parte da língua tenha maior propensão a um sabor, mas não é exclusivo dela. Então, os botões gustativos estão espalhados na língua inteira. Lembrando, quem são os 5 sabores? Doce, salgado, azedo, amargo e o umami. O umami é o sabor do glutamato monossódico, que é o 5º sabor. Tudo bem? Tá. Então, na língua temos quimiorreceptores. Onde mais temos quimiorreceptores? Também temos quimiorreceptores no nariz. Então, a percepção olfativa responsável pela detecção dos cheiros, né, acontece aqui, ó, no nariz. Então, no teto da cavidade nasal, nós encontramos o epitélio olfatório. Esse epitélio olfatório vai conter, então, várias células, que são células receptoras olfatórias. Essas células captam os estímulos por meio dos cílios olfatórios. Então, quando o ar entra no nariz, ele vem repleto de partículas de odor, partículas de aroma. Tá? Essas partículas, então, vão ficar aqui, ó, presas nesse muco e vão ser captadas pelas células olfatórias. Pois bem, então agora o estímulo é levado até o cérebro e o cérebro converte essa sensação, ou melhor, esse estímulo em uma sensação, que é o olfato. Ah, professor, mas quando eu estou com o nariz entupido, eu sinto menos o cheiro. Natural, por quê? Porque o acesso do ar, das partículas de odor, até o epitélio olfatório, fica bloqueado pelo excesso de secreção. Então é natural. Ah, mas eu também sinto menos gosto. Pois bem, o gosto e o olfato estão interligados. Por quê? O olfato é muito mais, digamos, importante para a nossa sobrevivência do que o sabor, do que o paladar. Quando você sente o cheiro de algo ruim, você consegue evitar. Quando você sente o gosto de algo ruim, já está na sua boca. Então, sentir o gosto ruim pode ser tarde demais. Sentir o cheiro é mais importante. Então, é como se o cérebro desse uma preferência pelo cheiro. Por quê? Porque ele é um sinal de alerta anterior. Então, o cheiro acaba interferindo muito mais do que o sabor. Por isso que você sentiu o cheiro de algo muito forte, você acaba tendo a sensação daquele sabor também, mesmo que você não coloque na boca. Beleza? Bem, um outro sentido importante, pessoal, é a visão. O órgão sensorial responsável pela captação de estímulos luminosos são os olhos, ou os órgãos são os olhos. Então aqui tem um esquema bem legal de um olho. Então, o olho está virado para cima. Então, temos aqui, ó, de cima para baixo, então de fora para dentro. A córnea, que é essa camada externa formada por células mortas. Aqui, a cavidade anterior, que contém o humor aquoso. Aqui está a íris. Aqui está a abertura da pupila, por onde a luz vai passar. Essa aqui é a lente do olho, que era chamada antigamente de cristalino. O nome é apenas lente do olho. Aqui, então, temos a parte interna do olho, do globo ocular, onde fica o humor vítreo. E no fundo, aqui, ó, amarelinho, temos a retina. A retina é a camada que tem as células fotossensíveis. Abaixo da retina, então, temos a coroide e a esclera, que é a parte branca do olho. Então, a luz vai passar por esse caminho, então vai atravessar a córnea, o humor aquoso, passa pela pupila, passa pela lente, onde ela vai sofrer a mudança, né, da direção, vai passar pelo humor vítreo até chegar à retina, preferencialmente nessa região chamada fóvea. Então, a fóvea é o local em que a visão é perfeita. A fóvea é o melhor local para se enxergar. É aqui que vai se formar a imagem que está no seu foco principal. Importante, tem uma outra região aqui chamada disco óptico. O disco óptico é o ponto onde está nascendo o nervo óptico. Nessa região não há captação de imagens. Nessa região aqui, então, não vai haver nenhuma formação de imagem. Esse é o ponto cego do olho. Então, na retina, nós encontramos 2 tipos de células que captam estímulos luminosos, os cones e os bastonetes. Cones, fica fácil, ó, cone com C detecta cor e o bastonete detecta a variação de luz. Então, cones formam as cores, bastonetes captam luz. Então, num ambiente pouco iluminado, os bastonetes são mais importantes. Por quê?
Porque você não tem luz suficiente para conseguir discernir ali muitos detalhes. Quando você vê só então a silhueta à noite no quarto, né, que você consegue ver só os vultos, né? Pois bem, naquele momento os bastonetes são muito mais importantes. Então, a vitamina A é importante para a visão. Por quê? Porque a vitamina A, o retinol, é precursor da rodopsina, que é o pigmento fotossensível presente nessas células, cones e bastonetes. Mas nos bastonetes, a sua deficiência vai ser muito mais detectável, vai causar um impacto muito pior. Por quê? Porque os bastonetes são responsáveis pela captação de luz. Então, enxergar no ambiente escuro, como eu falei, é função do bastonete. Se ele tem pouca rodopsina, você vai conseguir captar pouca luz no ambiente escuro. Então, você vai ter uma dificuldade em enxergar em ambientes pouco iluminados. Daí o nome do problema causado, que é a cegueira noturna. Beleza? Outro aspecto importante aqui com relação aos olhos e à visão é com relação à acuidade visual. Pois bem, um olho normal vai ter então essa condição. Olha, a luz passa pela córnea, pelo humor vítreo, passa pela lente e vai convergir para a retina, preferencialmente lá na fóvea, certo? Então, isso aqui é a condição normal. Agora, temos duas acuidades visuais muito comuns. A hipermetropia e a miopia. Então, hipermetropia e miopia. Beleza. Então, na miopia, o que acontece? Na miopia, o ponto de formação da imagem aqui, o foco está antes da retina. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que jogar esse foco mais para trás. Para jogar o foco mais para trás, eu tenho que abrir aqui, na frente. Então, eu vou ter que usar uma lente divergente. Então, eu coloco uma lente divergente à frente do olho. Essa lente divergente vai fazer com que os raios divirjam e aí, quando bate então, no olho, eles convergem mais para trás. Já que o foco está mais para frente, eu tenho que fazer o quê? Colocar uma lente divergente, que aí, então, eu vou conseguir formar a imagem no ponto certo. Agora, na pessoa que tem hipermetropia, é o contrário. Então, o foco está além do olho. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que aproximar mais o foco. Então, eu ponho aqui, antes do olho, uma lente convergente. Essa lente convergente faz com que os raios luminosos convirjam mais um pouquinho. Quando chega no olho, então, eles já estão um pouco mais convergidos. Eles, então, vão conseguir incidir lá na retina de forma precisa. Certo? Então, lembrando, a pessoa que é míope vai ter que usar uma lente convergente e a pessoa que é hipermétrope tem que usar uma lente divergente. Ok? Bem, um outro sentido importante, pessoal, é a audição. Então, vamos lá. Então, a audição é o sentido captado pela orelha. O nome é orelha, não é mais ouvido. Então, temos aqui a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, orelha externa, orelha média, orelha interna. Beleza? Então, a onda sonora, que é uma onda mecânica que se propaga pelo ar, vai entrar aqui pelo meato acústico externo, que é o canal aqui da orelha, e vai bater no tímpano. Com isso, o tímpano vai vibrar. A vibração do tímpano é transmitida, então, para esses três ossículos, martelo, bigorna e estribo. Então, martelo, bigorna e estribo são os três ossículos presentes na orelha média. Está aqui, ó. Então, essa vibração vai ser, então, levada até a cóclea. Vai entrar aqui pela janela oval. Então, a janela do vestíbulo, a janela oval. Então, a vibração vai entrar e vai passar lá para dentro da cóclea. Aqui dentro tem um líquido que vai, então, vibrar. Isso vai ser convertido no estímulo elétrico. Na outra imagem vai ficar mais claro isso. Mas vamos olhar para cá, aqui em cima, olha. Além da cóclea, aqui também na orelha interna, temos essa região aqui, onde estão os canais semicirculares. Essa região aqui é o chamado labirinto. Então aqui, no labirinto, onde estão os canais semicirculares, vão ser detectados os estímulos de posição do corpo. Então, essa região está associada ao equilíbrio, beleza? Então, vamos ver aqui em detalhes a orelha, olha só. Então, orelha externa, o meato acústico externo, por onde a onda sonora vem. Uma onda mecânica bate no tímpano, vai fazer com que o tímpano vibre. Essa vibração vai ser transmitida para os ossículos, martelo, bigorna e estribo. A vibração, então, do estribo passa aqui para a cóclea. Bem,
vai entrar então aqui pela janela do vestíbulo ou janela oval, tá? E esse líquido que está aqui dentro vai começar a vibrar. A vibração desse líquido, tá, vai ser detectada pelo órgão espiral ou órgão de corte. Então, esse aqui é importante. Órgão de corte é o órgão em que vai haver a conversão do estímulo mecânico no estímulo elétrico. Ali no órgão de corte tem a membrana tectória que vai vibrar e aí as células ciliadas vão então captar essa vibração e vão converter esse estímulo mecânico no estímulo elétrico. E aí o nervo auditivo ou o nervo cócleo-vestibular vai levar então esse estímulo até o cérebro. Então, no cérebro, aqui na região temporal, temos o córtex auditivo, que vai transformar esse estímulo em uma sensação chamada som. Ok? Então é assim que vai se formar o som. Então lembrando, qual é a sequência? Vibra o tímpano, vibram os ossículos, martelo, bigorna e estribo. Essa vibração vai passar aqui, ó, para o líquido que está aqui dentro, da cóclea. Esse líquido vibrando vai levar a vibração até o órgão espiral ou órgão de corte. É aqui no órgão de corte que vai haver então a conversão do estímulo mecânico em estímulo elétrico. Então o nervo auditivo ou o nervo cócleo vestibular vai levar então o estímulo até o cérebro, que converte então a sensação, ou melhor, esse estímulo em uma sensação. Beleza? Um detalhe aqui importante nessa figura. Perceba que tem aqui um canal chamado de tuba auditiva, que era chamado antigamente de trompa de Eustáquio. Esse canal comunica a orelha média, aqui ó, a orelha média, com a nasofaringe. Então, se você fizer, por exemplo, o movimento de fechar a boca, tapar o nariz, de forçar uma expiração, você vai sentir a pressão na sua orelha. Por quê? Porque há essa comunicação aqui. Isso é fundamental para regular a pressão da orelha. Então, quando você está em uma mudança de pressão, você sente um desconforto na orelha. E esse desconforto é compensado, essa mudança é compensada graças a esse canal. Ok? Então, pessoal, Sistema Sensorial foi isso. Um abraço, mantenha o foco, mantenha o estudo. Como eu falo sempre, confia, vai dar certo, beleza? Até a próxima.